Meu nome é Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido pela alcunha de Frater Goya, e não dá para perder o trem com esse sujeito. Fala o Paulo Jorge Simões Corrêa Filho, também conhecido ou mal conhecido como Paulo Simões. Estou aqui iniciando uma conversa muito legal. Já sei que vai ser legal, assim, não sei porquê. Duas pessoas extremamente simpáticas que me deram assim, o prazer e a honra de ouvirem minhas considerações. Estou, como eu disse, à disposição se vocês perguntarem o que quiserem. Então, Paulo, antes de mais nada, deixa eu já dizer que a gente tem conversado, eu conheço bastante o Patrick, e daí ele me apresentou algumas pessoas aí do cenário do sul mato-grossense, e todos eles foram unânimes em falar no seu nome. Então, aí quando eu fui puxar a tua ficha corrida, eu falei, cara, eu já conheço demais ele e não conheço ao mesmo tempo. Então, para mim é uma honra estar contigo aqui, conversando com a gente, e acho que muitos dos nossos ouvintes também vão ficar surpresos, porque você atua principalmente como compositor, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Primeira revelação estarrecedora. Eu comecei a cantar e tocar antes de compor. E continuei. Talvez o meu talento como compositor tenha sido mais reconhecido como meus talentos como intérprete. Pra você ter uma ideia do quão profundo é isso, eu aqui em Campo Grande, na década de 60, e nascendo e crescendo numa família sem tradição musical, o que é uma coisa biograficamente importante, eu aprendi durante a vida. O máximo que eu tive assim, de como é que eu chamaria? De auxílio do destino foi as minhas irmãs mais velhas. Elas não gostam que eu fale isso, mas não estão ouvindo, pelo menos até agora. As irmãs que nasceram antes de mim tiveram educação musical típica de classe média, sabe, urbana, rural, brasileira. Primeiro tiveram aulas de piano, que eu, sabe, frequentava como acompanhante, mas não rendeu nada para ninguém. Depois começaram a ter aulas de violão, que era mais prático, e eu, na nossa casa, e para não aumentar a despesa do meu pai, que já pagava aula para as duas, acho que era um pacote, mas eu nunca entrei em detalhe. Eu ficava atrás de uma cortina que dividia a sala de visita da sala de jantar. Eu ficava filando desavergonhadamente as aulas delas, e também depois da aula elas, em horários de diversão, elas me ensinavam algumas coisas, umas posições, como se dizia antigamente. Só que eu tive mais intuição musical, herdada, na verdade, de um tio do lado materno, e mais disposição para batalhar, sabe? Chegar assim ao minha grande façanha musical, depois de aprender boleros e um monte de músicas assim típicas desse métier de ensino de violão para, sabe, moças da classe média. Eu comecei a arriscar coisas e consegui tocar, na minha opinião, razoavelmente, Gatinha Manhosa.
porque eu escutava a música que me circundava. E isso essa é a chave da minha identidade como compositor, ou como autor. A gente escuta a música que nos cerca. E como disse a TT Espíndola uma vez, numa entrevista para mim, que já fui jornalista em outras eras, pois é, Paulinho, a gente escuta a música desde a barriga da mãe. Se você vive numa família musical como era e é a dela, ou como a minha, em que, apesar do fato de ter um pai advogado e uma mãe literata nas horas vagas, eles gostavam muito de música. E, para minha sorte, gostavam de boa música brasileira e tinham discos 78 RPM e depois LPs de nomes que iam de Glenn Miller a Ari Barroso, não na ordem alfabética. Mas eu tenho muita gratidão ao destino que me fez crescer numa família com esse nível de gosto musical que me encaminhou para aos 7 anos encarar uma festa de escola. Aliás, eu não sabia tocar um único acorde ou posição no violão, mas eu já era, acho que, assanhado dos meus dotes artísticos e fui desafiado pelas minhas irmãs, pela minha mãe, que era professora na escola, que era da minha tia, a participar de uma festa de fim de ano, cantando, que tinha vários números artísticos variados, mas eu fui desafiado e, encarei, ia ao palco, pegar o microfone, eu tenho uma foto disso para não me dizer que estou me faltando com a verdade, e cantei 2 músicas a capela, expressão que eu não conhecia, e que sintomaticamente traço um recorte perfeito dessa minha iniciação musical. Eu cantei Índia, a Guarânia onipresente aqui no cosmos musical da fronteira e do Brasil inteiro. E Risque, do Ari Barroso, perdoe ao seu parceiro, esqueci o nome agora. Cantei as 2 assim, na maior cara de pau. Se fui vaiado, não notei. E como devo ter sido aplaudido, eu continuei. Aí aprendi os rudimentos de violão, comecei a tomar caminhos próprios, como eu disse, com Gatinha Maiosa, querendo significar a presença da Jovem Guarda, junto com o rock internacional, iniciado, pelo caminho do Elvis Presley, os filmes que passavam aqui em Campo Grande, no cinema, e que eu assistia, como assistia Bang Bang, o que passasse, eu ia ver. Daí eu fui afinando a minha antena para tomar conhecimento dos Beatles, que foi assim, um momento extremamente... Também foi um rito de passagem, que eu estava entrando no trem da Noroeste, em Campo Grande, para ir passar férias no Rio de Janeiro, onde eu nasci, e que eu frequentava nas férias. E meus pais iam passar férias de verão, me levavam a minha 3 irmãs, e entrei na cabine antes dos outros, porque eu sempre gostei de trem, não sei nem de quando data isso. Tinha assim um fetiche forte pela significância do trem, a presença do trem, o som do trem, a pujança daquele barulho de locomotiva passando, por cima das dormentes, fazer tacatac, tacatac, que foi um ritmo que me foi
incutido desde uma tenra idade. E aí, chegando na estação, eu entrei correndo, sabe? Eu não ficava esperando, era muito blá blá blá, abraça, abraça. Eu entrava na frente da cabine e ficava explorando o ambiente. E nesse dia específico, aliás, noite, foi uma noite, o trem saiu daqui 7, 8 da noite, e amanheci em Bauru, 17 ou 18 horas depois. Pela janela aberta, até por não ter ar-condicionado, pelo contrário, tinha um ventiladorzinho pequenininho que nem sempre funcionava. E eu escutei as ondas hertzianas trazendo para os meus ouvidos Love Me Do, sabe? Devia ser uma transmissão de fora de Campo Grande, porque à noite as ondas hertzianas se expandem mais e você pode escutar rádios longínquas. Mas aqui tocava música sertaneja, caipira, de fronteira, que também fazem parte do meu DNA, mas e que causaram uma impressão também profunda em mim. Mas ao longo de um tempo, desde o meu nascimento, já o Love Me Do, ou talvez foi Love Me Do, que foi o primeiro compacto deles de sucesso, entrou por uma janela de vagão de trem e me deu um nó assim, mental, musical. Eu não sabia o que era aquilo, não sabia de onde vinha, para que servia, mas abriu assim, um portal na minha cabeça de garoto. Eu devia ter entre 10 e 12 anos. Tanto que eu chegando em São Paulo, um local onde a minha família fazia um pit stop antes de seguir para o Rio, tudo isso de trem. E eu saí com uma prima minha, que morava lá, atrás de loja de discos e atrás daquele som que eu tinha ouvido. Para os ouvintes, pessoas de bom gosto que acompanham esse podcast, e em tempos de internet e de tudo na mão, tudo entregue de bandeja, isso pode parecer um tanto quanto arcaico, e eu acho isso ótimo. Meu lado Indiana Jones agradece. Eu adoro revisitar esses momentos e agradeço a vocês a oportunidade, você e o Marcelo, a oportunidade de me fazer lembrar disso, porque à medida que eu rememoro, eu revivo. Então, eu estou com a minha prima procurando loja de discos em São Paulo e achando o primeiro compacto dos Beatles. Aqui eu cheguei experimentando acho que 40 ou 50 compactos na loja, para a impaciência do dono. Mas o que você quer, meu filho? Um som bacana, legal, fantástico, e eu não saio daqui sem isso. Bom, aí a gente pode extrair esse fotograma para a continuidade dele, senão a gente não acaba essa entrevista hoje. Mas como todo bom compositor, você é bom de conversa também, né? A não ser quando eu tenho juízo e me calo, né? Pois é. Mas como é que... Peraí, deixa eu pensar uma pergunta aqui. Porque, na realidade, a gente te conhece pelas composições que você tem na música mato-grossense, né? E como é que você fez esse baú de influências que de Beatles vai se transformar na música que você compõe? E outra coisa, a Índia que você está falando, a música que você estava falando da Índia, é aquela da Cascatinha e da Inhana, não é? Índia... Não era deles. Isso, né? Índia, os cabelos nos ombros caídos. Eles foram dos principais intérpretes a popularizar essa música no Brasil. Mas é uma guarânia.
vou lembrar o nome, acho que, se eu não me engano, é do Flores, que é um dos fundadores da Guarânia. Isso, é o Flores e o Mortiz Guerreiro. Ortiz Guerreiro, né? Eu não vou garantir nada, até porque eu tive um dia um tanto quanto atarefado. Mas eu ia perguntar essa mesma coisa que você perguntou, Goya. Porque eu tava ouvindo a história do LP dos Beatles e toda essa coisa, e daí eu fiquei pensando, mas da onde que o Beatles tem a ver, talvez, né? Onde que vai chegar o Beatles na sua música, né? Então eu faço a mesma pergunta junto com o Goya. É o que eu falei, relembrando que eu falei da gente ouvir basicamente, intuitivamente, música desde a placenta da nossa mãe. Sim. A TT me convenceu, até porque a mãe dela cantava pela casa, ela andava, sempre gostou de cantar, ela carregando vários espíndolos no ventre materna, ela saía andando da casa e cantava Dalva de Oliveira. E a TT, quando falou isso, eu não sei se foi uma leitura dela ou de outra pessoa, mas me fez pensar a respeito e refazer os passos que me levaram a cantar Risque e Índia. Uhum. E depois incorporar a isso outros sons vindos necessariamente do rádio ou da vitrola. Não tinha, fora isso, havia uma ou outra exibição, concerto de orquestras Campo Grande e shows das duplas caipiras que formam, sabe, o meu lado B ou lado A com relação a Beatles, Rolling Stones, Dylan. Uma delas, a principal para mim, era de Délia e Delinha. Era um casal de primos, por sinal da mesma área de Mato Grosso, do antigo Mato Grosso, de onde vem, sabe, meu DNA, digamos, daqui, porque eu sou um conglomerado de 50% mato-grossense carioca e 50% nordestino, o que não se refletiu tanto na minha música, apesar de eu gostar muito. E Luiz Gonzaga também fazia parte desse universo, sabe? Ainda bem, graças a Deus. Uhum. Então, eu fui criado nesse caldo cultural, musical, de criança e adolescente final dos anos 50 e toda a década de 60, numa cidade do interior brasileiro como Campo Grande, que é muito parecida com Londrina, sabe? Aliás, faz tempo que eu não vou a Londrina, mas lembro que às vezes que eu fui me sentir em casa, porque eram cidades saudavelmente pequenas, com seus universos culturais próprios. E aqui em Campo Grande, a minha mistura, e do Geraldo Espíndola, que foi meu primeiro parceiro, e outros parceiros que se seguiram, como o Geraldo Roca, que também era carioca como eu, eles tinham esses elementos, caldo cultural, digamos assim. Uhum. Tinha uma pitada grande, aliás, de Délia e Delinha, uma pitada de música fronteiriça, instrumental, inclusive. Um sanfoneiro chamado Zé Correia, que foi um ídolo aqui e no Paraguai, e os conjuntos que tocavam música paraguaia e fronteiriça, porque isso inclui a música correntina, digamos assim, que é o lado mais próximo que a Argentina tem do Paraguai e de Mato Grosso do Sul, e que é um núcleo de criação, de preservação e adoração do chamamé, que é uma das vertentes das músicas, ou da musicalidade ternária,
sabe? Que usa o compasso 3x4 ou 6x8, que é o dobro, que é no caso do chamamé. Enfim, eu cresci nisso, adicionando, sabe, a minha contribuição à receita, vindo através do rádio que eu escutava à noite, que era quando, sabe, eu pegava a Rádio Excelsior de São Paulo, às vezes a Globo do Rio e outras, trazendo para os meus ouvidos interioranos, porém atentos, Jovem Guarda, Beatles, a música italiana, sabe, que fazia muito sucesso na época, e que tinha um interface com rock, mas também tinha um lado romântico que se casava com a música romântica brasileira de Altemar Dutra. Enfim, é simples como eu estou dizendo. Mistura tudo, sacode. É uma coqueteleira, sabe, cultural, musical, do qual eu me servi fartamente. E assim como eu, o Geraldo Espíndola, o Geraldo Roca, outros compositores daqui, a família Espíndola, eu tenho que enumerar, eu precisava de outro programa para isso. O Celito, Alzira, TT, o Humberto, que é pintor, mas tem talentos musicais impressionantes como autor e como intérprete. Outras pessoas, é difícil enumerar nomes, mas toda a geração em que eu convivi, não o tempo todo, porque eu morava aqui, mas tinha um pé no Rio de Janeiro, fui estudar um ano no Rio, voltei para cá e fui incluído na primeira turma de Exchange Students de Campo Grande e mandado para Estados Unidos em 1969. Eu já vou falar o ano logo, que foi o ano em que a primeira coisa que eu vi na TV, assim, de importância, foi a posse do Nixon. E eu sempre li muito, então eu li o jornal, sabe? Eu fui para Detroit e eu li o Detroit News. Acho que era o único na minha casa americana que lia. Mas eu acompanhei a guerra do Vietnã de 2 pontos de vista, de lá e de cá. Aliás, quando eu saí do Brasil, entre dezembro e janeiro de 68 e 69, eu passei pelo Rio para ultimar, sabe, a burocracia, visto, né? E estava no Rio de Janeiro quando o AI-5 foi decretado. E a minha família tinha conexões, não muito diretas, mas razoáveis com a política brasileira. E eu, como eu falei, sempre li muito. E eu acompanhava o noticiário desde aquela época. Então, no Rio de Janeiro, com 15 anos, eu me lembro de completar 16 nos Estados Unidos, eu soube que alguma coisa de muito grave tinha acontecido. Mais pelo silêncio da maioria das pessoas do que pelo que realmente elas falavam. Estava todo mundo atônito. Aí eu cheguei nos Estados Unidos e tive uma visão distanciada da realidade brasileira, que também me marcou muito. Estou tentando explicar como é que eu cheguei a essa fórmula complexa, mas no fundo simples, de amalgamar, juntar coisas que parecem antípodas, mas que se completam em algum nível do nosso consciente ou do nosso inconsciente. Então, chegando nos Estados Unidos, eu tive em primeira mão aquilo que eu tanto valorizava ouvindo rádio em Campo Grande, ou no Rio, ou em São Paulo, sabe? Os Beatles, os Rolling Stones, Bob Dylan, o Jimi Hendrix, estavam, sabe, ao meu alcance de uma maneira que eu não imaginava que fosse possível
no meu, no meu planejamento para a adolescência. Eu tive esse privilégio. Não só eu, como um dos meus colegas da primeira banda que eu formei, com o Geraldo Espíndola e com essa pessoa chamada Maurício Barros, que foi uma pessoa muito importante da minha história e de outros músicos daqui, inclusive do Almir, com quem ele fez uma dupla antes do Almir se lançar no profissionalismo nacional. E ele foi para a Califórnia e eu para Detroit. E na volta, eu poderia simplificar dizendo que nós causamos bastante na sociedade campograndense, ainda nos anos 60. Nós trouxemos roupas, cabelos, posturas, atitudes e ideias que não estavam ainda nem no limiar, sabe? Não estavam nem no entreposto para distribuição para uma Amazon que não existia. A gente trouxe essas informações e fez questão, sabe, como adolescente, que era de compartilhá-las, querendo o público ou não querendo. O repertório da nossa banda, quando a gente saiu daqui, já incluía 2001 de Rita Lee e Tom Zé. Nós tocamos num festival aqui com roupas adequadas para a ocasião, causamos um choque razoável. Mas nos Estados Unidos isso diluiu-se assim, num choque maior. Mas quando voltamos, a gente participava de bailes dançantes. Não, baile é dançante, ou não. Quando a gente tocava, não era. E a gente misturava músicas nossas, que eu e o Geraldo já fazíamos, com variadas inspirações, com músicas de sucesso do Hit Parade, com músicas que já não eram de Hit Parade nacional. A gente tocava, por exemplo, 5 to 1, agora era do MC5 ou era do... A gente tocava umas músicas bem hardcore para ouvinte, mesmo de Rio e São Paulo. E isso nunca nos incomodou. O fato de a gente morar em Campo Grande, que era uma cidade periférica como Londrina, não nos impedia de vermos o todo maior, quer dizer, vermos uma espécie de aura, de um domo mais alto do que o que limitava a vida e o pensamento das pessoas mais próximas. Então, eu me criei e me exercitei dessa transgressão a partir da música, e que, em última análise, vai me levar à persona musical que você questionou. Como eu vinha fazer, junto com os meus parceiros, que são vários, e aí é uma particularidade minha, acho que a resposta mais simples é que eu tenho mais paciência do que a maioria, do que a média. Mas eu consigo ter facilidade de compor com vários colegas de concepção, de leitura, de vida. A lista por ordem alfabética, não cronológica, vai de Almir Sater vou procurar alguém com Z aqui, mas eu fui, por exemplo, um parceiro na Comitiva Esperança, parceiro de viagem do Zé Gomes, um enorme talento instrumentista que o Brasil não soube valorizar como tantos outros. E sou amigo, sabe, e já jogamos bola e combinamos fazer as parcerias. O Zé Cabaleiro, que participou de um dos meus discos, sabe, cantando um shot, e ele achou muito louco. Se você acha, Zé. E tenho parceiros também voltando de cá para frente para não causar filmeira. O Celito Espíndola, já mencionei. O
Guilherme Rondon. Na família Almir Sater, por enquanto, eu separaria o Rodrigo Sater, irmão mais novo dele, com quem já fiz poucas, porém ótimas composições na nossa avaliação, e o Gabriel, que já vem numa geração seguinte. Mas não está fora dos meus planos compor, sabe, se for possível, com o filho do Gabriel ou com o neto do Gabriel, desde que a gente encontre pontos de convergência na visão do mundo. Porque as minhas músicas e dos meus parceiros têm um ponto em comum que eu custei, logicamente, a sintetizar. Enquanto você vive a vida, não dá muito tempo para você avaliar, mais por mais uma guinada do destino, o Simple Twist of Fate, como diz o Bob Dylan, uma música maravilhosa. Eu me encontrei aqui em Campo Grande com o jornalista Danilo Nua, que trabalhou até recentemente com o Milton, até ele se aposentar, e atualmente está trabalhando com o Ney Mato Grosso. Inclusive estiveram aqui em Campo Grande semana passada. E eu não consegui encontrá-lo aqui, mas eu vou encontrá-lo no Rio daqui a 2 semanas. E o Danilo é jornalista, escritor e um monte de outras coisas que ele mesmo não sabe. É um agitador, palavra antiga, acho que não ia gostar disso. Uma pessoa que faz coisas acontecerem e presta a sua energia interminável para que as coisas aconteçam. E numa das vindas dele a Campo Grande, onde ele nasceu e foi criado, no bairro japonês de Campo Grande, com uma ascendência não do Japão em cima de Okinawa, são coisas diferentes. Sim. O Danilo foi estudante de comunicação aqui e me procurou um dia pedindo uma entrevista. Eu a concedi num boteco perto do escritório de uma produtora que eu tinha montado com o Guilherme Rondon. E essa entrevista foi longa, como essa aqui. Espero que não seja para alguém ouvir. Mas ele me perguntou assim, coisas genéricas que eu detalhei. E ele gravou. E, entre outras coisas, eu fiz comunicação social no Rio, na PUC, me formei em 74, e trabalhei como jornalista em outra vida, outro planeta. E com essa experiência eu falei para ele, você vai gravar uma entrevista comigo? Bicho, deixa eu te dar um conselho, não um pedido. Mas uma entrevista gravada tem o seu valor, tem inclusive a segurança jurídica, mas tem horas que você pode evitá-la se o entrevistado falar muito e rápido, porque a hora de você decupar, você vai penar. Mas ele insistiu, gravou 2 fitas, sem eu perceber, ele gravou uma inteira, virou lá, depois gravou outra. E disso, sabe, ele extraiu uma interface comigo, quando a gente se encontrou anos depois, numa festa, na casa de um amigo em comum. Ele estava com uma sacola com discos e livro do Milton, que ele escreveu um e ajudou a editar outro. E eu falei, legal, esse é o Danilo. Eu já tinha ouvido falar dele como assessor do Milton. Ele teve bastante repercussão no trabalho dele, além de ter escrito um livro. Eu falei, bom te conhecer. Eu falei, irmão, a gente já se conheceu, você não lembra? Eu falei, não. Eu lembro, eu te pedi uma entrevista, foi lá no boteco chamava Espécimes.
e você falou bastante. Eu falei, você gravou bem feito. Ele falou, a partir daí, retomamos o link e a amizade. E ele me propôs, pouco tempo depois, fazermos um livro em que ele funcionaria como organizador do que seria, nas palavras dele, a poesia do Paulo Simões. Eu falei, não é bem assim, eu não gosto, quer dizer, não que me faça mal, mas eu gosto, obviamente, de poesia e a considero assim, tanto que nunca achei que eu fizesse poesia, não sei, em alguns momentos. Talvez haja momentos poéticos em coisas que eu escrevo, só que a minha forma de compor é orgânica e sempre foi. São muito raras as músicas que eu fiz sozinho. Eu tenho uma boa explicação para isso. Eu não tenho saco para mim mesmo. Ficar sozinho. Bom, se você é o Bob Dylan, sabe? Você tem tantas personalidades a percorrer que pode dar certo. Mas eu gosto da interação com outras pessoas que me ajudam, inclusive, a me concentrar. Então, todas as parcerias que desenvolvi são interativas ao máximo. Mesmo que por temperamento ou formação eu tenha um peso maior na hora de decidir saídas na letra, eu não considero poesia. Letra de música é letra de música, poesia é poesia. Uhum. Mas isso é uma discussão que eu não vou começar aqui, porque é interminável. Mas eu acabei topando fazer esse livro com ele. Chama-se Sonhos Guaranis, sugestão dele. Tem um subtítulo, A Poesia de Paulo Simões, contra a minha vontade, mas eu tinha um prazo para cumprir, absolutamente absurdo. E eu falei, me dá a orelha da capa. Na orelha da capa eu deixei bem claro, falei, olha, gente, não se deixa levar, sabe, fake news, o que está aí dentro é fruto da minha colaboração com vários parceiros, são todos creditados, e pode ter certeza de que há uma colaboração deles nas letras. Não é fácil, nem impossível medir, assim como eu tenho colaboração nas músicas, melodias, harmonias, tudo isso. Mas, voltando ao que eu estava falando, esse livro, aliás, eu procurarei enviar a vocês através da Fran, minha produtora, que foi a conectadora dessa nossa conversa, me deu assim uma leitura completamente inesperada até para mim, porque eu sou um leitor obsessivo. Eu leio a placa do elevador, sabe? No prédio onde eu morava, eu leio que eu entro, capacidade licenciada. Eu leio bula de remédio, lógico, resumidamente. Leio livros, sabe? Revistas, sabe? Gibi, o que passar pela minha mão, pelo menos eu tento. O livro foi lançado pela editora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, uma edição bastante restrita. Eu não gosto de dizer que está esgotada, que está de cansaço. Está assim, rarefeita, difícil de encontrar. Mas ainda temos 2 ou 3 aqui. Mas eu peguei eu mesmo o livro, não sei quanto tempo depois, provavelmente num avião, e comecei a folhear. E tive uma visão que eu nunca tinha tido antes do meu trabalho de composição junto com meus parceiros. E, curiosamente, não é igual
a possibilidade teórica que a gente tem de ter uma leitura dessas via internet, via, sabe, sei lá, ter YouTube, Cifra Club, ou sabe, Google, ou Yahoo, sabe? Eu posso citar mais alguns só para implicar com as Big Techs. Se você procura na internet uma obra sua, para simplificar, digamos que seja dos anos 90 ou de 2000 e pouco, você abre aquilo, o arquivo, lê aquela letra, aí você pensa, o que eu, no caso, estaria pensando, escrevendo, sentindo, uma década depois, uma década antes. Se eu for fazer a transposição na internet, eu tenho que digitar, às vezes links. Isso corta a ligação muito íntima que você pode ter folheando um livro, fazendo assim, sabe? Você pula de um texto a outro, de décadas para outra, num simples... É uma mágica gutenbergiana, diria eu. Aí eu vou ter que explicar a visão que eu tenho, como eu disse, sempre fui um leitor obsessivo, pouco seletivo às vezes, mas isso ajudou a construir um vocabulário do qual eu me utilizo com elogios, sabe? Mas eu vou resolver uma coisa para os ouvintes de vocês que me impressionou muito e que eu volta e meia relembro. A Folha de São Paulo promovia na década, vocês me desculpem, mas acho que é de 80, 90 até um certo ponto. Na Ilustrada, e que na época merecia o nome de Ilustrada, e não apenas preenchida, como eu acho hoje, não só a Folha. Eles faziam debates com personalidades culturais de nome, de peso. Às vezes trazia o pessoal ao Brasil, era no auditório da Folha. Vocês não parecem ser jovens demais para lembrar disso, mas eu tenho boa memória. Trouxeram o Jorge Luiz Borges um dia. Opa! E a Folha publicava um resumo do debate. Às vezes não era debate. Às vezes o cara falava o tempo todo, às vezes o público não deixava o cara falar. Mas no caso do Borges, que aliás eu não li como gostaria de ter lido. Eu li assim, tabanadamente, mas sabia da importância dele. E ela publicava num caderno de domingo com letras pequenas, chama-se caixa miúda, sei lá, linguagem de ex-estudante de comunicação, caixa baixa, né? Era pequenininho, sabe? Mas eu li o debate do Borges inteiro. Alguns eu fingia que lia, eu começava, parava. Do Borges eu li com uma atenção tão razoável que me lembro como se eu estivesse vendo agora na minha frente. Um parágrafo em que uma pessoa do auditório perguntou sem cerimônia brasileira, seu Borges, nós estamos falando aqui, já se falou, que a gente vive tempos audiovisuais por excelência. Cada vez mais visuais, ou não, mas enfim, você não acha que a literatura tende a diminuir de tamanho, de importância na vida da espécie humana, em função disso? A resposta dele, sem hesitar, foi... Eu lembro que foi uma repórter que perguntou, que ele falou, minha filha, muito interessante seu ponto de vista, mas
Eu gostaria de te lembrar que mesmo hoje, nesses tempos tão, estou falando dos anos 90, tão absurdamente audiovisuais, que parece que tudo é som, imagem, e nós falamos. A humanidade, como um todo, ainda se deixa guiar docilmente por 3 livros que eles consideram sagrados. A Bíblia, o Alcorão, o terceiro, não sei se é o hindu, e as pessoas matam e morrem nesse mundo audiovisual por coisas que foram escritas nesses livros que eles consideram sagrados. Aliás, você já ouviu falar de um filme sagrado? De uma peça sagrada, de um disco sagrado? Completou com a fina ironia. Eu também não. Seria até alarmante pensar nisso. Bom, só para explicar para os mais pacientes a minha visão gutenbergiana do meu trabalho, depois do meu trabalho e meus parceiros, que fazem uma música que você nomeou, e é normal isso, de música do Mato Grosso do Sul. Eu sei que você não levou isso tão a sério, mas você precisa encaixar as perguntas. Desde o tempo que eu fazia música com Geraldo Spindler, com 15, 16 anos, nos imaginando no Lennon e McCartney reencontrados aqui nos nossos paralelos. Nós sempre estivemos com uma orelha virada para o mundo e outra para o rádio que tocava Deli Delinha. E depois que deixou de ser orelha, espero que não tenhamos ficado vesgos. Um olho no mundo, um olho na sua aldeia, como diria o Fernando Pessoa. Então, a música que eu faço com alguns dos meus parceiros pode e é mais voltada para uma visão regional. E quando eu digo regional, é uma palavra perigosíssima. A gente prefere fronteiriça, bem mais chique. A fronteira é algo... O único verso que eu decorei de Manuel de Barros, até para entrevistas como essa, é o mais curto e o mais significativo dele. No Pantanal não se passa régua e compasso. Pelo fato das águas, ou a ausência das águas, mudarem tudo, não se passa régua e compasso porque, sabe, encheu, vira outra coisa. Esvaziou, vira outra. E a fronteira tem, sabe, esse conceito expandido. E a gente mora numa tríplice fronteira, e o Rio Paraguai, como disse outro autor que merece ser citado sempre, o Geraldo Roth, é um litoral central. Nas margens do Rio Paraguai floresceram, se desenvolveram e resistem leituras diferentes do mesmo cardápio, digamos, da experiência humana, como Paraguai, Argentina, Uruguai e Mato Grosso, o antigo e o dividido. E o Rio Paraguai é o fio condutor, mas é um fio condutor que não para, sabe, não sedimenta as coisas, não fossiliza nenhuma das culturas. Tá bom, tem umas que são mais apegadas à tradição. Não vou criar uma celeuma quanto a isso. Mato Grosso do Sul, como parte do antigo Mato Grosso, que os homens dividiram, os políticos dividiram, por sinal sem consultar a população, o que causou sérios prejuízos psicológicos, psicossociais, culturais para Mato Grosso do Sul. Eu falo isso com a maior sem cerimônia porque nasci no Rio, fui criado em Campo Grande, mas fui gerado em Cuiabá, quer dizer, eu sou tripartite. Só que a cultura dessa região é algo
como a música Sonhos Guaranis aborda muito por alto, ao meio ficamos surpresos dela atingir graus tão profundos de repercussão. Quando nós tivemos, só fazendo a Guarani, legal. Pô, botamos um pouco de pimenta na receita. Mas tem que, querendo, nós mexemos em profundidade, o que também já aconteceu em uma outra música, profundidades da psique, sabe, da região. E isso não é nada deliberado, a gente não faz para fazer, nem por fazer, a gente só faz. E espera o feedback, é muito mais interessante, mais criativo. Você fala, como é que as pessoas foram descobrir essas camadas de significado, né? Para a gente estava só terminando as trocas. Mas isso é um fenômeno normal, e não vou me comparar, mas eu sempre gostei de ler, entre tantas coisas, sobre experiências de artistas que eu admirava e admirarei sempre. Não para copiar nada, porque eu tenho uma mínima noção do ridículo. Você pode ler, sabe, tudo que já foi publicado sobre John Lennon, você não vai jamais ser capaz de escrever uma canção como John Lennon escrevia. E, sabe, e a lista, Bob Dylan veio logo a seguir. Não é uma classificação de categorias. O Dylan, eu simplesmente acho que não é desse planeta. É a prova mais cabal da existência de extraterrestre. Porque, sabe, a cabeça dele e como ela funcionou nos últimos 83 anos não tem paralelo. O que foi reconhecido pela academia sueca não tem paralelo. Mas, palmas para a gente, bens a Deus que a gente tem tido a possibilidade de experimentar, de ter experimentado, mas continuar experimentando, uma época da espécie humana em que a criação, no sentido de a busca de dizer o que não foi dito, sabe? Encarar uma página em branco, frente a frente, e falar, eu vou dizer isso porque eu quero. Nós tivemos e estamos tendo ainda, mesmo que por memória, por arquivo, possibilidade de experimentar uma época de ouro. E aí eu me arrisco a dizer algo que pode soar polêmico, estou nem aí. Ninguém vai me achar, ninguém sabe meu endereço. Eu uso redes sociais sem ser usado por elas, sabe? Podem tentar me assediar ou cancelar, eu estou nem aí. Mas não é o que acontece hoje em dia. Com exceções que vale a pena serem mencionadas, mas não listadas. Existe ainda a capacidade do ser humano a ser criativo, mas essa possibilidade tem sido levada cada vez mais para o canto da imagem pela atual ganância ou autopreservação de estruturas enormes que a gente mal consegue imaginar na nossa cabeça, da indústria do showbiz, e o que ela se tornou, o que é reconhecido por alguns, negado veementemente por outros. Mas eu componho com pessoas da minha geração, de outras gerações, citei até o Gabriel, mas eu tenho parceiros mais jovens que o Gabriel, e espero ter ainda outros, e até mais velhos, ou mais idosos do que eu, sabe? Desde que a gente encontre algo para dizer. Porém, olhando em volta,
o que eu vejo, e como eu falei, além de leitor, eu sou um visualizador de conteúdos, que eu preferia que abstivesse de gastar tempo. Antigamente chamava de desktop, não sei qual chama, arquivo, HD, o que seja, para tomar conhecimento de coisas que eu sei, porque eu assisto diariamente assim, ao meu lado, sem me envolver, serem feitos com outros parâmetros. Pessoas, sabe, criativas, pelo menos em teoria, que se dedicam à música, cercando o meu setor, se dedicam a fazer música, a compor, gravar, lançar, editar e espalhar pelo cosmos. Eles não têm menor, não é bem palavra vergonha, não tem menor pudor de deixar bem claro que o que eles estão buscando é o número de likes, o número de... sabe, para mim é chocante, mas eu sou resistente, sou casca grossa, sabe? E acho que deve ser generoso, no fundo, a ponto de falar, meu querido, minha querida, se você se satisfaz com isso, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Encontro nas páginas seguintes ou no fim do livro. Mas que é inquietante. E eu digo isso por, sabe, ter uma filha para a qual eu vou mandar o link. Espero que ela ouça a entrevista inteira. Ela fala, pai, eu já vou separar tudo isso. E ela, aliás, é artista, cantora, tem uma voz excelente, trabalha em musicais no Rio, faz podcast, acho que eu não sei que ela, mas faz stand-up, faz direção de arte musical, enfim. A gente é responsável por aquilo que criou. No meu caso, eu consigo dormir. Bom, não tão bem, por causa de várias outras coisas. Se eu aprendesse a não ver noticiário das 11 da meia-noite, é provável que eu dormisse melhor, porque o gênero humano não está sendo muito produtivo no setor de notícias boas. Tem, não estou dizendo que não tem, mas, na minha opinião pessoal, o crescimento demográfico e a massificação, que eu estudei desde a faculdade, a McLuhan, lá, a multiplicação se tornou a operação predileta, sabe, da humanidade, até o ponto em que é necessário da dinâmica social e econômica trocar esse sinal de vezes pelo de viver. Daí para o sinal de mais e menos é uma questão de opção. Mas eu não me sinto... Eu lembrei, vou citar o título de uma comédia independente americana. Eu assisti só pelo título e não foi tempo jogado fora, mas não estou fazendo propaganda. Não me sinto mais em casa nesse mundo. Isso é verdade. Eu não me sinto mais em casa nesse mundo. Mas aí eu construo uma casa. É um dom que artistas têm de construir mundos paralelos. Obviamente, o Dylan não mora no mesmo planeta que o Donald Trump. Pode até pagar imposto, receber carta, sabe, levado pelo correio, mas ele não vive num mundo que possa ser visto, descrito, analisado pela ótica. E eu estou falando do Trump, porque é o mais divulgado
necessariamente. Mas isso é extensível ao gênero humano em todas as latitudes e longitudes. Eu esqueci dessa palavra. Tudo bem. Se é para ser assim, que seja. Eu faço minhas músicas, dou umas cutucadas aqui e ali. Por sinal, eu recomendaria a vocês dois, Marcelo. Eu estou olhando a cara do Anderson, que está assim, mais centralizado. Uma das composições mais recentes do Almir e minha, que ele gravou no disco do Amanhã Nada Sei, cujo título já antecipa uma postura que a gente se reserva o direito de ter, mas a faixa em questão, como diziam os disc jockeys antigamente, chama-se Verdade Absoluta. Não sei se vocês chegaram a ouvir, Não. mas eu sugiro que escutem, vocês vão ter um resumo do que o Paulo Simões está lhes falando através de incontáveis minutos, talvez horas. E a música, a canção popular, aliás, é um prêt-à-porter, digamos, da poesia. Por isso eu estou falando que a poesia não se preocupa com o envelopamento, sabe, que torne o que ela está dizendo acessível a gregos e troianos, a quem está escutando um rádio de pilha no Pantanal ou imerso no mundo de sons. A canção popular consegue essa façanha, e por isso ela tem durado tanto, espero que dure, apesar dela não viver o seu melhor momento, em termos estatísticos. Ela pega o que você tem a dizer, envelopada por rima, métrica, sabe, arranjo, sabe, ideias musicais, um artigo extremamente escasso, diria eu, e faz com que aquilo possa entrar pelo seu ouvido e não sair pelo outro, sem antes circular pelo cérebro. E isso é uma missão, ou talvez uma ferramenta, ou talvez a única escapatória que eu encontrei para não fazer direito como meu pai queria, porque ele era advogado e juiz. Mas se ele fosse médico ou engenheiro, eu também não seguiria essas carreiras com o meu cabedal de capacidade, porque eu jamais atravessarei uma ponte que eu projetasse. Jamais aceitaria ser operado por um cirurgião parecido comigo. O que faz retornar a uma frase extremamente sábia que o Almir, o Zé Gomes e eu escutamos de um peão no Pantanal durante a Comitiva de Esperança. A gente queria estar analisando, historiando universos, possibilidades, e esse peão especificamente, eu nem lembraria o nome, mas ele falou, mas seu Simões, seu Almir, seu Zé Gomes, o que a gente precisa ter em mente, eu vou ter em mente, pensa lembrar, é que cada um tem seu cada um. Uhum. Em termos da vida observada no planeta Terra, por enquanto, isso é um pensamento bastante radical, né? De uma rebeldia extrema, e ao mesmo tempo uma singeleza e foco que a gente deve e precisa e frequentemente fazemos, complicar, fazer,
viajar, ver o universo e no final lembrar, mas cada um tem seu cada um. Eu espero que o meu cada um tenha sido sincero. Obviamente eu fui. Objetivo, não fui. Mas também não me perdi muito. Vocês queriam assim, um retrato, uma autoanálise do compositor Paulo Simões. Esses seus parceiros, em função de algo que vocês enxergam de um ponto de vista externo, que é extremamente bem-vindo, salutar, e merece toda a atenção que a gente possa dispensar. Eu diria que se vocês dois tiverem alguma pergunta complementar, estou disponível. Mas lembro de verdade absoluta. Olha, vou te dizer uma coisa, Paulo. Você sabe que a gente percebe o compositor quando a gente faz uma pergunta e ele nos entrega um livro, né? Então, assim, é fantástico, porque é uma conversa que, embora... se você ouvir outros episódios, você vai ver que a gente costuma falar muito. No teu, a gente está ouvindo, porque você vai construindo uma conversa e uma narrativa, né? Que você está contando aí a tua vida, a tua composição de vida, e a gente vai acompanhando, sabe? Eu senti falta de não ter na mão aqui um chimarrão e uma fogueira para a gente sentar ao redor e conversar. E um violão, porque... né? Londrina não é tão longe de Campo Grande, nem Campo Grande tão longe de Londrina. Pois então, e a gente nós estamos em Campo Mourão, que é um pouco mais perto, talvez, do que Londrina para ti, tá, né? A gente está aqui a 3 horas, acho, da fronteira do Mato Grosso do Sul. E assim, eu não sou de Campo Mourão, eu era de Curitiba, eu nasci em Santa Catarina, fui para Curitiba e hoje eu moro há 14 anos em Campo Mourão. E na tua construção de história, eu percebi que você, acho que como eu me tornei mourãoense, você se tornou fronteiriço por opção e por adoção. Obrigado pelo fronteiriço, porque eu tenho um vício horrível, porém do qual me orgulho, que é de ser sincero por ser a saída mais fácil. A construção da mentira exige mais neurônios, você falar a verdade, do que doa. Então, eu fui gerado em Cuiabá, mandado nascer no Rio, criado em Campo Grande, recriado no Rio, e eu moro em Campo Grande e não tenho intenções de me mudar daqui. Porém, não me sinto não me apresentaria como um compositor campograndense ou mesmo sul-mato-grossense. Primeiro, que seria falso, né? Obviamente, o DNA provaria isso. Segundo, que a Campo Grande que eu fui criado não existe mais. Existe outra Campo Grande. O Rio de Janeiro, onde eu nasci, não existe mais. E não me enche de orgulho dizer isso. Não existe mais. A Cuiabá, onde eu fui gerado, é o que eu menos posso falar. Mas é a que mais resiste. E eu digo isso com toda a sinceridade. Espero que algum ouvinte mato-grossense, cuiabano, inclusive algum amigo que eu, porventura, ainda tenha lá, faz tempo que eu não vou, escute. Mas o norte do Mato Grosso, por várias razões, foi muito mais fiel a si mesmo
não totalmente, mas muito mais do que o sul do Mato Grosso, que, como eu disse, foi criado impositivamente pela Revolução, e que absorveu populações, historicamente, absorveu populações de outros lugares, e tem uma identidade cultural que, quando eu cresci, e algum tempo depois, eu costumava elogiar, analisar elogiosamente, dizendo que era rica, um caldo cultural formado por libaneses, sírios, armênios, árabes, paulistas, mineiros, talvez até alguns fluminenses, antigamente, nordestinos, paraguaios, Astúrias cercado por paraguaios de todos os lados, e o segmento indígena. Essa realidade mudou através do tempo e do inevitável desenrolar dos acontecimentos, e especialmente depois da criação do Estado, que atraiu mais populações e pessoas interessadas em trabalhar na burocracia estatal, ao ponto de, aí você bem contundente, de se diluir a identidade que se tentou construir para Mato Grosso do Sul. Pode até existir, mas eu não a enxergo atualmente. Está diluída em N fatores e interesses e acréscimos. E eu sempre fui um bom aluno de história. Uma das poucas aulas em que eu não ficava escrevendo coisas, olhando para as meninas por baixo. Eu sou um observador de pessoas, de comportamento. Eu ia falar isso antes, que as músicas em que eu me envolvi, em 98% das vezes, falam de pessoas, comportamentos humanos, de história. E não que eu tenha nada contra a fauna e a flora, mas eu não tenho o jeito, sabe? Eu não identifico passarinhos com facilidade, sabe? Troco o nome de serras para... Eu faço assim, quando eu coloco numa música, eu checo. Uhum. Mas observação de pessoas é o meu, digamos, meu forte como pessoa, meu talento maior. E Mato Grosso do Sul não é um caso único no Brasil, mas é uma frustração, vamos usar uma palavra mais forte, para espíritos como o Geraldo Roca, que já nos deixou antes de vir os piores sonhos se tornarem realidade. Mas não vou também citar outros nomes, embora pudesse, porque, como eu falei, cada um tem seu cada um. Eu não acho que, não só Mato Grosso do Sul, como uma boa parte do Brasil, tem uma parte que eu conheço, não vou falar da que eu não conheço, não seguiu as melhores opções quando se depararam com encruzilhadas. Espero que eu tenha conseguido uma forma sucinta de falar sobre coisas muito amplas e que, no fundo, cada um tem seu cada um, é uma opinião minha, sabe? Eu assumo, mas, por outro lado, nós temos ainda nas nossas fronteiras internas a possibilidade de encontrar pessoas que comungam, palavra meu, sabe? Eu não gosto muito do papel que a igreja desempenhou na formatação do país.
minhas razões. As pessoas compartilham com visões do mundo como aparentemente fosse comum com as minhas, ou não teria ficado quieto a maior parte do tempo. Agora, um dia podemos fazer, eu lembro que eu já fui jornalista, fazer um vice-versa, e eu fazia um podcast entrevistando você para saber o que você pensa sobre tanta coisa. Nossa, olha, eu vou te dizer uma coisa. Aqui, esse espaço que eu montei um estúdio em casa, que eu dou muita aula online e tal, e a gente também toca, então ele é isolado acusticamente, coisas assim. E você vê que é minha biblioteca também, né? E eu sempre falo para o Marcelo, eu tenho o péssimo hábito, ou o bom hábito, eu acho que é bom, minha esposa às vezes acha que é ruim, de convidar as pessoas para conversar. E assim, eu vejo que essa nossa conversa, daqui a pouco a gente tem que ir levando para um final, para que ela não se estenda demais, mas assim, eu estou aqui pensando, gente, eu queria ficar conversando contigo aqui em casa, com a gente tomando chimarrão, conversando, minha porta aqui está aberta para você. Eu fico pensando assim, pena que o Geraldo já partiu, mas eu fico pensando como seria conversar no mesmo espaço contigo, Almir, Gerardo Roca. Que histórias vocês nos contariam? Que histórias, assim, que riqueza, sabe, Paulo? A gente não tem o que falar a não se ouvir, porque é de uma riqueza tão grande e principalmente, assim... eu vou me referir aqui, não sei, você é um brasileiro como muitos e uma pessoa como poucos, porque você traz uma visão de mundo e uma percepção do ser humano que eu vejo que você tem muito carinho, né, pela vida, pelas pessoas, né, e o teu olhar cuidadoso me deixa assim apaixonado por saber o que mais se esconde atrás dessa pessoa que eu estou vendo aqui pela câmera e pelo microfone. Arrume mais 1h30. Mas eu acho que isso vai demorar um pouco pela cara do Marcelo. Ele tá com aquela cara... Esse não para. Não, eu só tô... deixa eu só... Em minha defesa, quando eu não tenho nada a acrescentar e o negócio tá tão legal de ouvir, eu só fico ouvindo mesmo, sabe? Então, pra mim, tá tudo ótimo. Então, eu só tenho... Tá maravilhoso. Eu não penso que eu sou do tipo que fala assim o tempo todo. Não. Me instigaram, convidaram. Eu tô adorando. Falar. Eu estou ouvindo, tô aprendendo. E eu não peguei o CEP do Anderson, né? Porque, eu já vou adiantando. Chimarrão é legal, respeito, mas eu não suporto coisas muito quentes, a bomba lá mesmo. Uhum. Já quase apanhei de uma vez, um grupo de gaúchos, nada contra. E ele estava numa roda e já tinha havido uns trens a partir de coisas pouco importantes. Aí a paz foi restabelecida e de repente eu olho e vejo o mesmo clima anterior, da história anterior. Esse povo está me pegar. Porque eles tinham oferecido apoio de chimarrão e eu, inocentemente, assoprei para esfriar. E eu estou falando isso com a maior honestidade, espero que... Mas e que bebida que você traz para uma roda de conversa? Eu levo tereré. Tereré, Eu ia perguntar que bebida que você traz para a roda de conversa. Tá. É por causa do calor, né, também. Vocês dois, obviamente, são pessoas muito educadas e estão diante de um impasse no qual eu já estive como entrevistador, sabe? A pessoa que
sabe, entrevistado que fala muito e eu sabe como, sabe, parar. Então eu sugiro que vocês digam, pode estar até mentindo, dizendo que vão ver o resultado do Brasil e não sei quem. Eu já fui torcedor. Inventa um jogo. Libre agora. Não, mas você sabe, eu vou te contar uma coisa. E aqui no podcast, quem sempre chama para o final é o Marcelo, porque ele sempre ele dorme muito cedo, mais cedo do que eu. Porque ele tem uma escola de música e ele já abre cedinho, vai para a academia e o escambau, e daí ele sempre puxa a conversa para o final. Eu sou o cara que passa a noite acordado papeando. Aí, dali a pouco, ele diz assim, gente, encaminhando para um final... Ele nem notou, mas ele já disfarçou um bocejo. Não, já. Ainda mais sabendo que é professor de música e que tem um motivo tão nobre e digno. Me digam boa noite, Paulo Simões. Boa noite para Nossa, mas hoje não falei nada, ó, só tava ouvindo mesmo. Mas que nem, como eu falei, eu tava ouvindo Bico do Corvo. Bico do Corvo. Eu tava ouvindo a história, daí quando você falou da música, daí eu já fui procurar também. Eu fico ouvindo e procurando as coisas, fico estudando as informações. Já procurei, já mandei pro Anderson ali, daí ele falou, já achei a letra aqui, tudo da verdade absoluta, né, tudo. Mas eu tô ouvindo e fazendo as coisas, assim, sabe? Então eu fico... Mas tá muito bacana. Não, mas... Eu conheço essa geração posterior a mim. Eu também faço um monte de coisa ao mesmo tempo, só que tudo mal. Fazer bem é que é o segredo. Mas é isso. Não, mas se você gostou da conversa, né? A gente já te convida para você retornar outras vezes para o que você quiser falar. Se você só tiver com uma ideia e quiser trazer para a conversa, também estamos abertos. Porque aqui a gente quer isso, a gente quer história, quer pessoas, quer vida, né? Eu acho que o mais importante de tudo isso é esse encontro e é onde a vida acontece. Por isso que a gente não traz script, não fica fazendo, vou perguntar isso, porque aquele disco tal, porque existe uma vida. Não ia funcionar. Você pode tentar numa próxima experiência. Fazer uma pergunta. Vocês dois sabem fazer uma foto da tela em que a gente está ao mesmo tempo? Claro! Sim. Então, por favor, faça. Só era legal, Paulo, você afastar um pouquinho, porque seu rosto era legal. Isso. Só que quadra um pouquinho melhor você. Esse olho. É que você estava bem próximo da câmera, daí tava pegando só um cortezinho seu. Tá bom? Acho que era legal. Abaixa um pouquinho a câmera, que daí tá pegando. Na fase da Carla. Isso. Também posso levantar. Mas para eu guardar um registro visual com o perdão do Borja. Porque o registro e áudio está garantido. Tá certo. Aí, ó. Gostaria de publicar através das minhas redes. Espera aí. Aí vai ficar bom, ó. Tentar não olhar para... Você quer tirar aí, Igor? Eu já fiz um aqui, já te mandei e vou mandar para ele também. Tá, beleza. Pode mandar. Eu fico devendo porque o meu celular estava preparado para a entrevista, acabou a bateria, eu estava tudo pronto, daí a Carla veio... não, imagina. Não, que é isso. Mas olha, eu ainda vou provavelmente aí em Campo Mourão, levando a minha cuia de tereré. Venha. Para evitar problemas. Sim, porque aqui tá bem calor também, viu? E disponham assim de mim, sabe, não só para
para conversas longas, ou dúvidas, que eles falam. Sim. Queria saber, manda o meu WhatsApp, é o número do meu telefone. Sim. Inclusive Essa comanda eu gravo, eu não gosto de digitar em celular. Ah, sim. Inclusive o Almir já veio pra cá umas 2 vezes aqui no teatro fazer show. Mas gravou. Ele veio... Não gravou ainda com a gente, não gravou. Mas ele veio já no teatro aqui da cidade se apresentar. Acho que umas 2 vezes ele veio e já fez show aqui na cidade. Eu não tenho contato dele, mas eu convidaria. Ele nunca esteve aqui com a gente. No podcast. Mas se ele vier, eu gostaria que você estivesse junto. Sim. Tá. Você quer algo difícil e resolveu multiplicá-la por 2 ou por 4. Mas eu posso dar o contato mais elegante da produtora do Almir. Sim. Pode ser. Vou conversar com ele proximamente. Eu gravei isso. E aí eu estava tentando lembrar antes do podcast começar qual foi a vez mais recente que eu tive em Londrina. Por um acaso foi com ele. Eu ia ver antes, pegar uma cola, mas não consegui. Era um projeto muito por alto. E ainda não estão gravando, não. Pode dizer. Eu posso não ser feliz. Mas foi um projeto tipo SESC, em que um artista conhecido, caso do Almir, falava de um artista influenciador. E o homem me convidou. Tem no YouTube, quer dizer, não estava escondendo nada. Tem um Trem do Pantanal no YouTube, gravado aí em Londrina. Que legal. Nesse projeto, cujo nome eu não lembro. Mas, enfim, o Almir é liso e precisa ser. Se eu fosse ele, eu tentaria ser mais do que ele. Mas eu sei que ele gosta muito de pessoas como vocês e gosta de conversar. A única questão é microfones, câmeras. Melhor, sabe, um papo à beira de um chimarrão ou tereré. Ele toma chimarrão, eu não. Ou melhor ainda, num barco de pesca lá no Rio Paraguai. Vamos torcer. Com certeza, com certeza. Nem tudo precisa ser tão do jeito que está. Exatamente. Vou tomar nota dessa frase que dá uma muito. Tá certo. Eu vou encerrar a conversa porque eu acho que eu já estou abusando da paciência. Imagina. Que nada. É um prazerzão falar contigo. Então eu vou convidar o Marcelo para fazer as palavras finais, porque eu falei muito mais do que ele, para ficar equilibrado. Hoje eu só ouvi. Mas em nome do nosso podcast Bico do Corvo, a gente agradece demais suas histórias, suas vivências aí, você compartilhar com a gente toda essa vivência aí tua, tanto musical, de vida, e pô, sensacional ouvir isso. E fica o convite para você voltar quando tiver vontade. Quando, lembrei de uma coisa que eu quero falar. Vou chamar os meninos. Vou chamar eles de novo. Pode ficar. Fica o convite aberto, né? Se quiser voltar junto com mais parceiros aí que você compõe para papear junto, melhor ainda também. Mas fica aí o agradecimento nosso, muito obrigado. Eu não conhecia, né, o trabalho, né, seu. O Anderson que me falou, o Paulo Simões, ele é parceiro do Almir Sater. Aí eu fui dar uma pesquisada assim, daí eu falei, pô, foda. Aí já entrei no site, já fui vendo as coisas, já fui vendo tudo assim, demais, muito legal. E, pô, muito, muito, muito prazer de te conhecer, assim, por mais que a gente tá longe, mas ao mesmo tempo consegue se, né? Tipo, a tecnologia é ruim, mas ao mesmo tempo é boa. Sem sombra de dúvida. É a mesma sensação. E assim, sabe, Paulo? Você casa, leva na escova de dente, para isso aí. Com certeza. Deixa eu ver aqui em Campo Grande, que sabe, também uma cidade progressista. Que bom. Eu moro longe do barulho. O barulho passa longe de mim. Mas olha, muito, muito obrigado
Eu vou escutar depois. Você me manda o link ou para... Sim. Quero mandar Mandamos, sim. para minha filha. Com certeza. Eu já tenho o teu WhatsApp, né? Eu te passo o link assim que o Marcelo editar e a gente publicar, porque a gente vai colocando numa agenda, né? Eu gostei muito da palavra editar nesse contexto. Abusa, Marcelo. Não, mas aí fica à vontade. Sim, tá certo. Muito obrigado, Paulo. Agradecemos. Obrigado a você. Uma boa noite, obrigado, beijão. querido. Boa noite. Boa noite. Se me ligarem, lembre que aqui é 1 hora menos. Com certeza. Um abraço. Abraço, até mais. Tchau.